Olá a todos, vamos agora começar o módulo 7 da sua apostila, da sua frente 4 de matemática. O módulo 7 ele traz relações métricas nos triângulos retângulos. Quais são? São 5 relações métricas. Eu vou mostrar aqui as 5 relações. Na apostila tem a demonstração de cada uma delas para quem tiver interesse. Bom, quais são elas? Primeiro, para que eu possa usar as relações métricas, eu tenho que me certificar que no meu problema eu tenho a seguinte situação. Um triângulo maior, retângulo, ou seja, aqui em cima um ângulo de 90 graus. E aqui dentro, outro triângulo retângulo aqui. Então eu tenho que garantir 90 graus lá e cá. Se eu tiver essa situação no meu problema, eu posso usar as relações métricas. Tá? Bom, o que as relações métricas falam? Eu vou escrever aqui com as letras que eu usei no desenho do triângulo, que são as mesmas que estão na sua apostila. Mas eu recomendo que você não decore com as letras, porque eventualmente o exercício que você estiver resolvendo vai chamar os lados com outras letras. Então é melhor a gente lembrar das relações métricas pelo o que essas letras significam. A primeira delas é o seguinte, percebe que nesse triângulo maior, oposto ao ângulo de 90 é o A. A é a hipotenusa do triângulo. B e C vão ser catetos. H é a altura do triângulo com relação à hipotenusa. M e N são as projeções dos catetos. Projeção do C é M, projeção do B é N. Bom, o que as relações métricas falam? Se eu pegar a medida de um cateto ao quadrado, é a projeção vezes a hipotenusa. Então, cateto ao quadrado, projeção do cateto vezes hipotenusa. Cateto ao quadrado, projeção vezes hipotenusa. Se vale para esse, vale para o outro cateto. Cateto ao quadrado, projeção vezes hipotenusa. Cateto ao quadrado, projeção vezes hipotenusa. Outra relação métrica. Altura ao quadrado, produto das projeções. Altura ao quadrado, produto das projeções. Outra relação métrica. Produto dos catetos, altura vezes hipotenusa. Produto dos catetos, altura vezes hipotenusa. E a última delas, que é de longe a mais importante de todas, é o Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, hipotenusa ao quadrado, um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Essa última aqui é o Teorema de Pitágoras. E como eu disse, de longe é a mais importante de todas. Vamos agora fazer os exercícios da aula. Então, o primeiro deles fala, a diagonal de um quadrado de lado L mede. Vamos descobrir. Então, exercício 1. Ele fala que eu tenho um quadrado de lado L. Vou desenhar o meu quadrado. E se é quadrado, o que eu sei com certeza? Os lados medem igual. E medem igual a quanto? O exercício falou que mede L. E se é quadrado, os ângulos aqui de dentro todos são de 90. E ele quer que a gente determine o comprimento de uma das diagonais. Vou desenhar aqui. Está aqui a diagonal, que eu vou chamar de D. Essa é a diagonal do quadrado. O que eu posso fazer para descobrir o valor da diagonal? Percebe que aqui apareceu justamente um triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo
D é hipotenusa. L e L tem que ser catetos. O que o Pitágoras fala? A hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, eu vou escrever D ao quadrado é um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. L ao quadrado mais L ao quadrado, uma coisa mais ela mesma é duas vezes a coisa. Se D ao quadrado é isso, o D vai ser mais ou menos raiz disso. Mas L ao quadrado, raiz de L ao quadrado é L. Então, o D é igual mais ou menos L raiz de 2. Tenho duas soluções agora. Eu tenho D igual a L raiz de 2, positivo, e eu tenho D igual a menos L raiz de 2, negativo, percebe? Tenho menos aqui. Mas esse D não é o comprimento da diagonal de um triângulo, não pode ser negativo. Então essa aqui é a solução que a gente fala que não convém. E eu sobro que a diagonal de qualquer triângulo eu calculo fazendo o lado raiz de 2. O exercício 2 agora pede que a gente determine a altura de um triângulo equilátero de lado L. Então, vou desenhar aqui meu triângulo equilátero. E a altura é esse segmento aqui. Lembra, a altura faz 90 graus com a base. Então, a altura tem que fazer 90 graus com esse lado do triângulo. Esse aqui é o H que eu quero descobrir. Ele falou que o triângulo é equilátero. Então, os três lados medem igual. E medem igual a quanto? Igual a L que ele falou no exercício. Então, aqui é L, aqui é L. E aqui, no triângulo equilátero, a altura divide a base em dois segmentos de mesma medida. Se tudo é L, cada um deles tem que ser L sobre 2. Tá? Bom, eu quero descobrir a altura. O que eu posso fazer? Percebe que aqui apareceu um triângulo retângulo. Apareceu mesmo aqui desse lado, mas a gente só vai precisar daquele para resolver o exercício. Nesse triângulo, o L é hipotenusa. L sobre 2 é cateto e o H, a altura, é cateto também. O que Pitágoras fala? Hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. L ao quadrado é L ao quadrado. L sobre 2 ao quadrado. Como que eu faço mesmo? Uma coisa ao quadrado é ela vezes ela. L vezes L, L ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Então, aqui está escrito L ao quadrado sobre 4. Como eu quero descobrir o H, esse L ao quadrado sobre 4 eu vou passar para o outro lado subtraindo. Vai ficar L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Isso tem que dar H ao quadrado. Agora eu tenho que fazer uma subtração. Tem fração. O que eu tenho que fazer? Colocar as duas no mesmo denominador. Para colocar, aqui tem que aparecer um 4. Só que não tem um 4. Tem um 1. Todo número eu posso transformar em fração colocando 1 no denominador. Para que esse 1 vire 4, para ficar igual a outra, eu tenho que multiplicá-lo por 4. Mas se eu multiplico o denominador, eu tenho que multiplicar o numerador também. Outra forma de fazer a conta. Você podia fazer o MMC entre 4 e 1 e usar o algoritmo convencional que você está acostumado a usar para fazer soma e subtração de frações. Dá certo também. Então, aqui no final eu fiquei com 4L ao quadrado sobre 4 menos L ao quadrado sobre 4. Isso está dando o H ao quadrado.
Como eu tenho agora uma subtração e as frações têm o mesmo denominador, eu subtraio numeradores, 4L ao quadrado menos L ao quadrado dá 3L ao quadrado, e eu mantenho o denominador comum delas, sobre 4. Isso dá H ao quadrado. Bom, se eu quero descobrir o H, ele vai ser mais ou menos raiz quadrada do que está do outro lado. 3L ao quadrado sobre 4. Então, meu H vai ser mais ou menos L ao quadrado. Se eu tirar da raiz, vai dar L. O 3 não tem como. Ele vai continuar dentro da raiz. E o 4, ele sai da raiz como 2. E agora eu tenho duas opções, o mais e o menos. Mas percebe, igual a gente discutiu no exercício anterior, a altura é o comprimento de um segmento. Esse segmento não pode ser negativo. Então, a solução negativa, L raiz de 3 sobre 2, é aquela que eu falo que não convém. E eu sobro só com a solução positiva, que é L raiz de 3 sobre 2. Essa aqui é outra expressão muito útil para ajudar a gente a resolver exercício. Aparece muito triângulo equilátero nos exercícios, principalmente em vestibulares. E se eu sei a altura, se eu sei a expressão da altura direto, economizo o tempo de ter que fazer o Pitágoras toda vez. Nos primeiros 2 exercícios da aula, você deve ter percebido que a gente treinou a última das relações métricas. A gente usou Pitágoras nos 2 primeiros exercícios. Eu trouxe agora um exercício extra para a gente treinar as outras relações métricas, tá? Então, o que esse exercício dá? Eu tenho 3 situações, por exemplo, item A, B e C, tanto faz, e em cada uma delas eu quero descobrir quanto vale x. O que eu tenho que perceber? Primeiro, será que eu posso usar relações métricas nesse exercício? Para usar relação métrica, lembra, eu tenho que ter um triângulo retângulo maior e dentro um triângulo retângulo. Aqui tem, né? Triângulo retângulo maior dentro do triângulo retângulo. Então, posso usar relações métricas. O que a relação métrica me fala? Bom, eu tenho cateto, ó, observa, triângulo retângulo maior, 24 é hipotenusa, 12 tem que ser cateto. E eu tenho a projeção do cateto. Bom, eu tenho uma relação métrica que me fala cateto ao quadrado é igual projeção vezes hipotenusa. E agora é só fazer a conta. 12 ao quadrado dá 144. Esse 24 que está multiplicando o x, eu vou passar dividindo. Então, ele vem aqui dividindo. E isso dá x. Então, meu x vai ser 144 dividido por 24. Se você fizer a conta, vai dar 6. 4 vezes 6, 24, vai 2. 2 vezes 6, 12. E o 2 que foi 14. Então, meu x é 6. Esse x aqui que o problema queria que eu descobrisse. Qual relação métrica que eu usei? É essa daqui. Cateto ao quadrado é projeção vezes hipotenusa. Vamos para o segundo agora. Primeiro, posso usar relação métrica? Posso. Tem o triângulo retângulo lá fora e o triângulo retângulo aqui dentro. Qual relação métrica vai me ajudar? Eu lembro que a altura ao quadrado é produto das projeções. Altura ao quadrado, produto das projeções. 16 vezes 25, se você fizer a conta, vai dar 400. X ao quadrado é 400, então x é 20. 20 ao quadrado dá 400. Teria também a solução menos 20, mas como a gente já discutiu, x é a altura de um triângulo, é o comprimento de um segmento. Não pode ser negativo, então minha única solução é o 20 mesmo. Tá? Último caso, eu tenho, primeiro, posso usar a relação métrica? Posso. Triângulo retângulo lá fora, triângulo retângulo aqui dentro. Para o triângulo de fora, 10 é hipotenusa, 6 e 8 são catetos. E o x é o quê? A altura. Tem relação métrica que me ajuda? Tem. Para o produto dos catetos, altura vezes hipotenusa. Essa aqui. Produto dos catetos, 6 vezes 8, altura vezes hipotenusa. X vezes 10. 6 vezes 8, 48.
Esse 10 que está multiplicando, vou passar dividindo. Então ficou 48 sobre 10, isso é x. Aí, nesse momento, você pode querer fazer duas coisas. Ou você faz a conta, ou você simplifica a fração. Qual que você vai fazer? Para qual lado você vai? Se for um exercício de alternativa, a alternativa que vai te dizer. Se você olhar que as alternativas estão em decimal, você faz a conta. 48 dividido por 10 vai dar 4,8. Se as alternativas estiverem em decimal. Agora, se as alternativas estiverem na forma de fração, a gente simplifica em cima e embaixo, dividindo por 2. E aí eu chego que x vai ser 48 dividido por 2, 24, 10 dividido por 2, 5, 24 quintos. Que também é solução. Qual dessas duas você vai usar? Aquela que as alternativas pedirem, ou na forma de decimal, ou na forma de fração. Por fim, eu queria só chamar a atenção para um detalhe. Então, eu peço que você vá agora na sua apostila, no exercício tarefa número 9. Ele está na página 66. Ele dá essa figura que eu coloquei aqui e pede para você calcular a altura. Cuidado, muita gente erra esse exercício porque quer aplicar a relação métrica. O que a relação métrica vai falar? É essa mesma que a gente usou aqui. A pessoa vai querer multiplicar 13 com 15 e falar que é igual a h sobre 14. Mas cuidado, você não pode aplicar a relação métrica aqui. Por quê? O triângulo retângulo dentro eu tenho, mas ninguém falou que aqui também é um ângulo reto. Então, por conta disso, você não pode aplicar a relação métrica e aqui você vai ter que resolver usando Pitágoras. Qual Pitágoras? Um nesse triângulo aqui, chama aqui, por exemplo, de x. E aqui, como tudo é 14, se daquele lado é x, aqui tem que ser 14 menos x. Faz Pitágoras nesse triângulo, que tem hipotenusa 15, e faz Pitágoras nesse triângulo, que tem hipotenusa 13. Você vai chegar num sistema com duas incógnitas. Quais? H e x. Qual que o problema pede? H. Tá? Mas eu só queria chamar a atenção que não pode usar relação métrica nesse exercício. Por quê? Porque o triângulo de fora, em nenhum momento, ele falou que é retângulo. Para terminar a aula agora, vamos fazer o exercício 5 desse módulo 7. Ele fala, acompanhe o enunciado. Na figura seguinte, que eu já desenhei aqui na lousa, representa como 5 sabonetes esféricos tangentes uns aos outros e as paredes da caixa de seção quadrada poderiam ser dispostos. Sendo 16 centímetros o comprimento do lado do quadrado, então o raio do sabonete esférico central em centímetros mede. Então o que ele está me falando? Eu tenho uma caixa de sabonete, os sabonetes são esféricos. Se eu estou olhando a caixa de cima, cada esfera eu vou enxergar como uma circunferência. E essa do meio é um sabonete menor, também esférico. A caixa ele me falou que é quadrada. E o lado, ele falou que mede 16 centímetros. Bom, o que eu posso fazer? Percebe o seguinte? Aqui é centro de cada uma das circunferências que correspondem aos sabonetes maiores. Se eu ligar essas circunferências, o que aparece? Olha só. Apareceu um quadrado menor. O que eu sei do quadrado? Bom, aqui é raio da circunferência maior. Sai do centro e vai até a borda. Aqui também, raio da circunferência maior. Aqui, raio da circunferência maior, raio da circunferência maior. Tudo aqui é raio da circunferência maior. Sai do centro e vai à borda. Sai do centro e vai à borda. Todos, como os 4 sabonetes de fora são iguais, todos esses raios medem igual. Agora, percebe uma coisa aqui comigo. Aqui
também é raio da circunferência maior. Sai do centro, vai até a borda, é raio. E aqui também é raio da circunferência maior. Sai do centro, vai até a borda, é raio. Então, 1, 2, 3, 4 raios fazem 16 centímetros. Bom, se 4 raios são 16 centímetros, cada raio tem que medir 4. Então, eu descobri que o raio da circunferência maior mede 4. O que mais que eu sei? Bom, percebe aqui que esse quadrado, por ser quadrado, tem um ângulo reto aqui, um ângulo reto aqui, um ângulo reto e um ângulo reto. Agora, liga aqui os centros desses sabonetes. Essa é a diagonal do quadrado. Mas essa diagonal, compara aqui comigo. Daqui até aqui é raio da circunferência maior. Sai do centro, vai até a borda dela. Então isso aqui mede 4. Agora, aqui está o centro da menor. Daqui até aqui é o raio da circunferência menor. E aqui também. Raio da circunferência menor, que eu estou chamando de R minúsculo. E por fim, esse pedaço aqui é raio da circunferência maior. Sai do centro, vai até a borda. Então mede 4. O que eu descobri? A diagonal do quadrado mede 4R4. Mas a diagonal de um quadrado eu sei calcular. A gente fez o exercício agora há pouco. Então, eu sei a diagonal é 4 mais R mais R mais 4. 4 mais R mais R mais 4. Mas diagonal de quadrado eu sei calcular. Eu sei que a diagonal é o lado do quadrado vezes raiz de 2. Do lado de lá, 4 com 4 dá 8, R com R dá 2R. Deixa eu tirar esse 16 daqui. O que eu sei agora? Qual que é o lado desse quadrado roxo? O lado dele é raio mais raio. 4 com 4, 8. Então, o lado é 8 raiz de 2. Como eu quero descobrir o R, esse 8 vou passar subtraindo, menos 8, e isso está me dando 2R. Bom, agora eu posso passar esse 2 dividindo. Eu vou ficar que R é, e aqui, ou melhor, antes disso, antes de passar o 2 dividindo, já vamos dar uma melhorada na nossa vida. Percebe que tem 8 nos dois termos? Então eu vou colocar o 8 em evidência, vai sobrar raiz de 2 menos 1. Isso é 2R. E agora eu passo o 2 dividindo. Então meu R vai ser o que estava do outro lado, 8 raiz de 2 menos 1, e tudo dividido pelo 2 que passou dividindo. Posso simplificar o 8 com o 2. O meu raio vai ser 4 raiz de 2 menos 1, tudo em centímetros. Meu problema inteiro está em centímetros. Percebe aqui que na simplificação 8 dividido por 2 deu 4. Tem alternativa? Vamos ver. As alternativas não têm parênteses. Então, para achar a alternativa, o que eu faço? Distribui. Então, meu raio vai ser 4 raiz de 2, 4 vezes menos 1, menos 4, tudo isso centímetros. 4 raiz de 2 menos 4 é a alternativa D de dado. Esse exercício é interessante por dois motivos. Primeiro, é um exercício de vestibular, ele caiu na USF, Universidade de São Francisco, acredito, e ele mostra uma aplicação do que a gente acabou de calcular. Se eu sei calcular a diagonal de um quadrado de forma direta, eu ganho agilidade na resolução do exercício. Outra coisa, por que esse exercício é bom? Porque ele mostrou um truque pra gente que aparece muito em exercício que eu tenho que trabalhar quando eu tenho circunferências dentro de figuras. Qual é o truque? Ligar o centro das circunferências. Geralmente aparece uma figura conhecida, no caso aqui um quadrado, às vezes vai aparecer um triângulo equilátero e assim vai.
e aí você vai ter mais ferramentas para terminar o seu exercício. Tá? Então lembra, usar que a diagonal do quadrado é lado raiz de 2 é sempre bom. Além disso, sempre que você tiver circunferências dentro de uma figura, você tenta ligar os centros para ver o que aparece.